categórico e cuidadoso, assim como foi meu amigo colorado Telechê. Então, vou dar início aqui ao meu cronômetro. Queria começar dando boa noite a todos, agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade. Acho que a gente tem que, nesse momento, passar uma mensagem positiva uns para os outros, uma mensagem de saúde, uma mensagem de paz, uma mensagem de prosperidade, independentemente se essa daqui é uma discussão jurídica ou não. Nenhum vírus é mais forte do que a fé e do que toda a humanidade, e que em breve a gente vai retornar aí à nova normalidade. Acho que a gente vai ter aprendido um montão de coisa boa e a gente tem que seguir. Agradeço ao Juan pelo convite, aproveito para parabenizar ele aí por todas essas lives e milhões de encontros e discussões que ele tem promovido. Novamente dou aqui um abraço ao Telechê, que é meu irmão, meu amigo, representante da bancada gaúcha, com meu xará Scalzilli, com o meu amigo Spinelli. Vocês têm produzido grandes contribuições para o direito empresarial, tem sido muito bacana acompanhar as coisas que vocês escrevem. Na sequência, eu aproveito aqui para parabenizar aqui a professora Viviane Miller Prado e desejar boa noite, dizer que é um prazer estar aqui com uma colega de docência tão prestigiada, que é tão querida lá na GV de São Paulo, e então eu estou feliz de estar aqui com vocês e vou tentar dar continuidade e preservar alguma coisa sequencial em relação àquilo que foi dito pelo Telechê. Bom, o Telechê abriu o painel falando, dentre outras coisas, sobre o conceito dos deveres aplicáveis aos administradores. Falou da lógica dos artigos 153 até o 157, deu um enfoque maior para o artigo 153 e contextualizou bastante na situação de crise. A Viviane depois vai ter a oportunidade de abordar outros aspectos dos deveres dos administradores e, como o Juan antecipou, a minha ideia aqui é falar um pouco da Business Judgment Rule. Eu não gosto muito de anglicismos, como o nosso grande orientador aí de doutorado sempre fala, o nosso professor Erasmo Valadão, que a gente tem que tentar preservar o nosso vernáculo e, sempre que possível, prestigiar o português. Só que essa é uma terminologia que acabou ficando muito conhecida. A Business Judgment Rule é basicamente um produto da jurisprudência norte-americana que surgiu como um padrão de revisão. É como se eles tivessem concebido um formato para que os tribunais eles atuassem de forma consistente em casos que envolviam decisões tomadas por administradores de companhia. Queria que vocês fechassem os olhos e imaginassem aquelas frases que a gente escuta dos nossos pais, tios e avós, daquele sujeito que critica coisa depois de pronta, que é o engenheiro de obra pronta, ou então o profeta do passado, ou então aquela expressão em inglês, Monday morning quarterback, que é aquela ideia de que depois que você sabe a posteriori do desenrolar dos acontecimentos qual foi o resultado das coisas, fazer um juízo de mérito em relação a uma decisão tem um efeito. Isso não necessariamente seria o conceito e o contexto se você estivesse olhando para aquele tema no contexto em que a decisão foi tomada, né? O Telechê falou sobre os modelos de conduta, né, sobre os standards. A jurisprudência norte-americana ela meio que modulou alguns arquétipos de comportamento para os administradores. Aqui no Brasil a gente tem uma disciplina feita pela própria lei e os deveres dos administradores estão muito bem organizados no artigo 153 até o 157. O professor Bulhões Pedreira fala que, numa sequência sistemática, o 158 fala da responsabilidade dos administradores e o 159 fala da ação de responsabilidade dos administradores, na nossa lei, que merece sempre ser elogiada. Tá? Os modelos de conduta eles têm por base justamente esses deveres fiduciários que o Telechê falou para todos nós aqui. Tá? Em contraponto a esses modelos de conduta, os tribunais eles formaram aquilo que eles chamam de padrões de revisão. No direito americano eles chamam de Standards of Review. Tá? Os padrões de revisão eles funcionam como parâmetros que os tribunais vão adotar para examinar determinados casos envolvendo uma temática específica. Então, na temática responsabilidade dos administradores, formou-se um padrão de revisão, talvez o mais conhecido dentre todos eles, de que os tribunais eles não deveriam intervir no mérito da decisão tomada pelo administrador. É como se, respeitadas as premissas da forma como o administrador agiu, o mérito, o resultado final daquela decisão não é algo que deve ser revisado pelo tribunal.
Acho que nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, que a gente está vivendo tanta incerteza, falar sobre esse assunto ganha mais importância, né? A gente não sabe exatamente o que está por vir. Aquela frase do Pedro Malan está mais valiosa do que nunca, né? De que no Brasil até o passado é incerto. E a gente tem que encorajar as pessoas a tomarem suas decisões, encorajar as pessoas a assumirem risco, porque o empreendedorismo está associado a essas coisas todas, né? Tem uma outra frase que eu gosto muito que fala que o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Às vezes você fica tão desencorajado a fazer alguma questão ou adotar algum comportamento por conta de consequências outras de responsabilização por conta da inobservância de um dever, que você acaba tendo incentivos para não fazer nada. E aí a pergunta que eu coloco aqui, e que se encaixa como uma luva até nas discussões que o Telechê estava falando antes, assim, será que a gente quer prestigiar o comportamento da pessoa que toma decisão ou da pessoa que não toma decisão? Já que eu falei que o Telechê é colorado, eu sou tricolor, o único tricolor, Nelson Rodrigues, Fluminense. Queria dizer uma coisa para vocês que é o seguinte: Campeonato Brasileiro de 2010, o jogador que mais tentou passes no campeonato foi o Dario Conca, jogou todos os jogos. Ele foi o que mais errou passes. Ele foi campeão. Na realidade, a gente tem que lembrar o seguinte: é importante que a gente estabeleça um equilíbrio entre os deveres dos administradores e as situações em que a gente aplica a responsabilidade em caso de violação desses deveres. A Business Judgment Rule ela vem exatamente para propor esse equilíbrio, né? O que a gente quer dizer? O controle jurisdicional em relação a, por exemplo, um ato de gestão, ele não deveria existir se ele fosse escapar um exame de legalidade. A autoridade ela não deveria rever o mérito da decisão tomada. O que eu quero é encorajar os administradores a servirem a companhia de forma equilibrada, mas assumindo riscos que são inerentes à atividade empresarial. Eu tinha vários ganchos que eu podia puxar aqui, até um pouco do que o nosso telechefe falou sobre dever de capitalizar ou dever de liquidação. Acho que eu vou deixar isso um pouco mais para o final, para o debate, até para preservar uma sequência lógica, né? Tem uma frase que eu queria falar provocativamente aqui para vocês, do administrador que não comete nenhum tipo de violação. É aquele cara que não faz nada muito bem. Só erra quem tenta. A gente tem que pensar que o direito ele tem que ter uma construção conceitual para encorajar o comportamento ativo e não ficar prestigiando sempre e premiando a omissão, tá? Ao mesmo tempo, é aquilo que eu estava querendo passar, a mensagem de que tem um equilíbrio sensível que eu pretendo trazer aqui para a gente também não usar a Business Judgment Rule como um salvo-conduto para a prática de todo e qualquer ato. O que eu queria que a gente pensasse? A possibilidade de revisão de atos de gestão, ela geralmente desencoraja os administradores a assumirem risco. Eles deixam de tomar uma decisão mais arriscada, mais inovadora, mais criativa, só para evitar que eventualmente eles sejam responsabilizados. É como se o básico fosse uma posição controlada e segura e por isso existe um incentivo para as pessoas não fazerem nada e seguirem simplesmente um arquétipo padrão básico, tá? Então, assim, a Business Judgment Rule, ela quando foi concebida, ela tinha uma nascente de se preocupar com o processo decisório e não com o mérito da decisão. Então, vamos lá. O administrador ele não é responsável pelo resultado dos atos de gestão por ele praticados. Ele é responsável pela forma como aqueles atos são praticados. É um conceito que foi cunhado de Reasonable Decision Making Process. É uma ideia no sentido de que eu tenho que valorizar o processo decisório. Eu não posso, na realidade, esperar que todos os atos praticados sempre tenham sucesso, porque a vida é feita de sucessos e de insucessos, tá? Mas eu tenho que sempre exigir que a decisão seja fundamentada num processo decisório razoável. E aí surgiram alguns princípios que foram constituídos
na doutrina norte-americana e que aos poucos cada vez mais estão sendo manifestados entre nós. O primeiro deles é o princípio da decisão informada, que é a ideia de que, em tese, o administrador, ele para tomar uma determinada decisão, ele tem que buscar informações, documentos, análises, assessoria técnica, opinião de advogado, opinião de assessor financeiro, para tomar a decisão da maneira mais informada possível. Na mesma linha, o princípio da decisão refletida. É aquela ideia de que, na realidade, o administrador, ele, quando opta por assumir um caminho, ele reconhece que aquele caminho tem alguns riscos e ele sabe que, eventualmente, ele poderia chegar naquele mesmo local se ele fosse por outros caminhos, mas, dentre as opções disponíveis, a escolha que ele fez é a que, na cabeça dele, se revela mais adequada dentro de um processo de construção refletida, pensando em opções alternativas. E o princípio da decisão desinteressada, que tem uma relação direta com a ideia do conflito de interesses, na certeza de que o administrador, ao tomar as decisões, não pode estar tentando alcançar um benefício para si ou para qualquer terceiro, etc. A Business Judgment Rule, ela surge justamente para valorizar o processo decisório e não o conteúdo da decisão. Tá? Ela, na verdade, ela prestigia a atuação responsável do administrador. Na verdade, tem alguns ditos populares que a gente escuta e que no direito causam até arrepios, né? Dentre eles, aquele de que os fins justificam os meios. Na verdade, a Business Judgment Rule é até o contrário, né? É como se eu pudesse mostrar o seguinte: se eu adotei os meios corretos e por qualquer razão o resultado não foi aquele que eu esperava, cara, infelizmente esse resultado, que não foi o que todos desejavam, ele é justificável pelos meios que eu adotei. Então, é importante que a gente entenda essa lógica para entender de que maneira que o tema vem sendo tratado no Brasil. Não existe no Brasil uma previsão específica do que seria a Business Judgment Rule. Mas eu tenho opinado e tenho visto que a maior parte da doutrina segue também essa linha de que o parágrafo 6º do artigo 159 da Lei das SA, de alguma maneira, é uma adoção pátria da Business Judgment Rule, ao reconhecer que o juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador se ele estiver convencido de que esse agiu de boa fé e visando o interesse da companhia. Então, assim, esse ainda não é um entendimento uníssono. É até legal que vocês vão ter a oportunidade de, no próximo encontro, ter aqui o meu amigo Marcelo Adamec. Provoquem ele sobre esse tema, porque ele é o contraponto mais interessante para dizer que o 159, parágrafo 6º, não é um abrigo perfeito para Business Judgment Rule no Brasil, mas essa tem sido a linha que tem sido adotada por muitos doutrinadores brasileiros, o professor Nelson Ziric, o professor Valdeci Lucena, o Pedro Brigagão, o Osmar Brina Correia, o Alexandre Couto e muitas outras pessoas defendendo a ideia de que o 159, parágrafo 6º, seria quase que um correspondente brasileiro à Business Judgment Rule. Tá? Eu queria que a gente conhecesse a Business Judgment Rule com olhos pátrios. Tá? E aí, o que é importante? Assim? É importante a gente também evitar excessos, né? Porque se eu entender que em os meios sendo adequados, quaisquer que sejam os fins, os administradores não serão responsabilizados, tem que tomar cuidado para não criar um salvo-conduto. Aquela brincadeira do banco imobiliário, passe livre para a prisão, você vai preso, não, mas eu me comportei bem, me libera aqui que eu vou tocar minha vida adiante. O que a gente busca proteger com a Business Judgment Rule é justamente a responsabilidade fundada na atuação do administrador, que, a despeito de não ter conseguido o resultado que se desejava, ao adotar as medidas para alcançar algum resultado, ele seguiu todo aquele arquétipo que o Telechea falou há pouco quando dizia sobre os deveres fiduciários, naquela ideia de que se eu sou administrador é porque o patrimônio de alguém me foi confiado. Então eu tenho que tratar esse patrimônio com cuidado ainda maior do que eu trataria o meu próprio patrimônio. Então, assim,
de um lado, esse padrão de revisão da Business Judgment Rule é muito importante porque estimula os administradores a servirem a companhia de forma equilibrada, alinhada com os deveres, etc. Porém, assumindo riscos, porque sem riscos não existe atividade empresarial. Queria só que a gente lembrasse, a despeito de ter alguma obviedade jurídica, que não tem que falar de responsabilização sem infração à lei ou à norma legal. Então, se eventualmente o sujeito fez um ato que depois se revelou frustrado, que eventualmente gerou um grande fracasso, um grande insucesso, perdeu dinheiro, não foi lucrativo, etc., mas ele fez aquilo convencido de que estava fazendo a coisa correta, buscando as coisas da melhor forma possível, e se isso pudesse ser comprovado pelo comportamento adotado, a gente está aqui num contexto em que parece não ser aplicável a responsabilização. Do outro lado, é importante a gente ter justamente esse cuidado, essa ressalva para que não tenha um abuso de forma e a Business Judgment Rule não seja argumentada sempre, em qualquer situação, para defender qualquer administrador como um salvo-conduto, para que todo mundo possa sair assumindo risco. E aqui eu estou muito com o Telechea quando ele falou que no cenário de crise, a diligência ela se reforça ainda mais, fazendo referência aqui ao artigo 47 da Lei de Recuperação e Falência, que o nosso professor Mauro Penteado na USP chama de o coração da lei da nossa lei de recuperações, né? Então, eu sou rigorosamente contrário a você utilizar a Business Judgment Rule para um encaminhamento extremo. Então, a partir de agora, não tem revisão jurisdicional. Tem que ter revisão jurisdicional, ela é importantíssima, mas ela tem que revisar as questões de direito, a licitude da atuação do administrador. E ela tem que ter todo o cuidado para não invadir e para não promover uma revisão exagerada no mérito da decisão tomada. Vamos lembrar o seguinte: profeta do passado é muito fácil. Depois que as coisas aconteceram, dizer que teria optado pelo caminho X ou Y remete até àquela ideia do próprio direito americano do Monday Morning Quarterback, que é a ideia do comentarista esportivo, que no dia seguinte comenta que tinha que ter colocado outro jogador, que se tivesse colocado um outro jogador, o time tal não teria conseguido invadir tanto o campo, etc. Depois que a coisa aconteceu, a opinião é muito fácil, entendeu? O difícil é no processo decisional. A CVM ela tem reconhecido com bastante recorrência a Business Judgment Rule, que ela chama de regra do julgamento do negócio, como um método para analisar casos de potencial responsabilização de administradores em companhias abertas. As decisões têm sido sempre muito bem fundamentadas. Eu separei aqui alguns julgados interessantes. Eu posso disponibilizar por e-mail depois para os interessados. Posso também deixar à disposição dos amigos no canal do nosso professor Juan Vasques. O precedente mais famoso julgando no Brasil a Business Judgment Rule foi um voto paradigmático proferido pelo ex-diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza, que ele inclusive detalhou essa listagem dos princípios do iter decisional, né, do caminho da decisão, para dizer o quão importante é a ideia de suavizar e buscar um equilíbrio entre a imposição da responsabilidade, ao mesmo tempo encorajando as pessoas e fazendo com que elas não deixem de assumir riscos que são importantes na atividade empresarial. Para concluir aqui a minha fala e aí depois passar a palavra para Viviane e depois estar à disposição para discutir algumas coisas aqui, eu só queria que a gente fechasse como uma mensagem que a Business Judgment Rule ela é muito fundamental, ela é muito importante, mas ela não protege toda e qualquer decisão de gestão tomada pelos administradores. O equilíbrio que ela traz é no sentido de valorizar bastante a forma como a decisão foi tomada. Então, exemplo, vou adquirir uma determinada empresa. Fiz um valuation adequado, contratei uma auditoria, investiguei as contingências, etc. Se eu fiz tudo isso e eventualmente aquela empresa depois não se revelou lucrativa ou se percebeu que o preço que foi pago foi maior do que deveria, alguma coisa do gênero, o administrador que tomou essa decisão não pode ser responsabilizado. Senão, eu vou criar um indutor perverso para o administrador não tomar decisão nenhuma, ficar quietinho na casa dele, que se ele ficar quietinho na casa dele não vai acontecer nada errado. Eu tenho que prestigiar o comportamento ativo e eu não posso incentivar o comportamento omisso.
O Instituto ele serve, então, justamente para isso, para encorajar a atuação dos administradores, tá? E eu só queria que a gente lembrasse, até para evitar brasileirices na importação de conceitos estrangeiros, que essa nossa utilização aqui tem que ser adstrita às normas do nosso direito, para a gente não afastar por completo o controle jurisdicional, que é tão importante e tão bem feito quando realizado da forma correta. Obrigado, meus amigos.